Muito obrigado. Boa noite a todos novamente, aqueles que aqui já estavam. Que as bênçãos de Jesus possam estar conosco nesta noite. Bom, meus irmãos, nós estamos passando nesse mês, que é a campanha de valorização da vida do Setembro Amarelo. Então, é uma campanha, para ser sincero para vocês, eu não sei se é nacional ou se é mundial. Mundial, não é? Mundial. A União Espírita Mineira criou um grupo de trabalho especialmente para cuidar desse assunto. Tem uma campanha que está sendo lançada aí, que já foi lançada e a gente está trabalhando com ela, né, que fala, o título da campanha é Vencer na Vida é Viver. Então, é um mês muito importante, a gente deve divulgar de todas as formas a questão da valorização da vida. O índice de suicídio aumentou muito e tem aumentado muito entre jovens, entre crianças, adultos, entre os mais velhos, especialmente entre jovens, crianças e os mais idosos. Então, é uma tarefa que a todos nós nos cabe, de trabalharmos para divulgarmos e propagarmos o valor da vida. Porque Jesus nos disse, não é? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, essa vida que Jesus vem trazer para nós, eu não entendo como viver. É o próprio ato de estarmos vivos, de sermos seres pensantes, dotados da consciência de nós mesmos, um milagre da criação. Cada um de nós, um universo à parte. Não vamos encontrar ninguém igual a nós em lugar nenhum, com os mesmos pensamentos, com as mesmas histórias. Cada um de nós tem a sua história, a sua vida. Então, somos um universo todo. Então, isso por si só é uma maravilha. O ato de aqui estarmos vivos e daqui para frente podemos fazer o que nós quisermos da nossa vida. Não é assim? Mas não nos cabe dispormos da nossa vida, porque é um atraso que nós vamos trazer para nós mesmos, aumentando o nosso sofrimento e a nossa carga de tribulação. Bom, o nosso tema de hoje, a questão da dependência emocional e dos vícios, nós vamos tratar à luz da doutrina espírita, o que a doutrina espírita nos fala, tá bom? Vamos evitar um pouco a questão mais psicológica, embora a dona Joana de Ângeles trabalha muito bem isso através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, mas nós gostaríamos de nos ater realmente a essa questão do entendimento dos vícios que a doutrina espírita traz para a gente, as consequências, as causas dos vícios e como a gente pode fazer para tratar esses vícios. Acho que a primeira coisa que é interessante que a gente entenda, que quando nós, entre nós, conversamos sobre os vícios, nós pensamos naqueles problemas comportamentais, naqueles vícios comportamentais, que são mais gritantes e que nós conseguimos destacar socialmente. Então, a gente vai se lembrar aí da bebida, da droga, do jogo, do vício do sexo, da glutonaria, da comida, não é? Esse tipo de vício que geralmente é o que vem à nossa mente, não é assim? Mas a doutrina espírita, ela expande essa questão do vício. Na parte segunda do capítulo 1, o capítulo 1 da parte segunda do Livro dos Espíritos, quando trata da escala espírita, tem uma coisa muito interessante, que quando ele vai falar da terceira ordem, espíritos imperfeitos, então ele está falando dos espíritos que povoam o plano espiritual, como que esses espíritos são, e ele diz o seguinte, olha, quando encarnados,
os seres vivos que eles constituem, os espíritos encarnados, se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Então, estão vendo que quando a gente pensa em vícios, pelo que a doutrina espírita traz para nós, se amplia muito o entendimento do que é o vício, do que são vícios. E a gente começa a compreender que todos nós estamos, de certa forma, cercados por determinados vícios de comportamento que comprometem a nossa felicidade, a nossa harmonia. Então, não é mais só aqueles vícios que a gente muitas das vezes vê no outro, que a gente vê escancarado em determinados comportamentos, como os nossos irmãos que fazem uso, de drogas e que se acham em situação às vezes de rua, que às vezes a gente vê ali o vício estampado porque se entregaram completamente. Mas quando a gente analisa por esse prisma, a gente observa que eles nos cercam de forma geral. Ou seja, tudo aquilo que está fora dessa harmonia divina, dessa harmonia cósmica, universal, fora das leis divinas, e que nós nos acostumamos e nos habituamos, e que geram o que nós chamamos de maldade, do mal, constitui para nós um vício. Ou seja, nós nos acostumamos com aquilo, passamos a depender daquele tipo de emoção, daquele tipo de sensação, daquele tipo de comportamento. Na questão 716, tem uma pergunta muito interessante. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Sem dúvida. Olha, perguntando se a natureza não traçou para nós os limites da necessidade. Não é assim? Por exemplo, se a gente comer demais, você vai passar mal. Existe um limite natural pelo tanto que você vai comer, pelo que você vai comer. Não é assim? Se você comer alguma coisa venenosa, você vai ter um problema sério de intoxicação. Isso são tudo coisas que a natureza nos traçou. A gente tem, por exemplo, a regra dos 3. 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água, 3 semanas sem comida. É o que o corpo humano aguenta. O corpo humano ele consegue viver 3 minutos sem oxigênio, 3 dias sem água e 3 semanas sem comida. Então, isso são limites que a natureza traça para nós. Mas aí pergunta, se a natureza traçou esses limites, não são os limites das nossas necessidades? Aí os Espíritos nos respondem. Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Entende? Complicado, Porque eu acho que aqui a gente se enquadra todo mundo. Porque quando nós passamos do limite da necessidade, nós estamos adentrando o campo dos vícios. Ou seja, nós nos acostumamos muito a uma série de coisas que estão além do limite da necessidade. Concordam? E nós estamos muito acostumados com isso. Então a gente vai ver que lá no início, por exemplo, quando nós éramos coletores e caçadores, que nós ainda não plantávamos, colhíamos, criávamos animais, a gente tinha o estritamente necessário. A gente não guardava nada, não tinha como guardar. No máximo ali você tirava as peles dos animais para se vestir, tinha as armas de caça, acampávamos por aqui, por ali, às vezes ficávamos em cavernas durante tempo, um determinado tempo, enquanto a caça e a coleta por ali ainda existia,
e migrávamos, nos alimentando daquilo que a gente conseguia. Mas as coisas evoluem, nós precisamos da civilização, a inteligência foi nos traçando novos caminhos, nós aprendemos a plantar, aprendemos a colher, aprendemos a criar animais, nos tornamos sedentários, ou seja, ficamos quietos no mesmo lugar, não nessa ordem necessariamente, porque antes imaginava-se até um tempo atrás que foi a descoberta da agricultura que nos tornou sedentários, ou seja, que a gente começou a ficar quieto no mesmo lugar. Hoje já entende que não, né? Que foi justamente por estarmos quietos em determinados locais, é que a gente foi aprendendo a cultivar. A semente que a gente colhia, caía no chão, germinava, crescia, e ali a gente começou a ver e começou a imitar a natureza. A partir desse momento, o que a gente começa a fazer? A gente começa a ter acesso a um excesso de alimento, por exemplo. No ano que a colheita era muito boa, você tinha excesso de alimento. A gente já não precisava trabalhar tanto. Você já não precisava de expor tanto a vida. A gente criava os animais, cria os animais. E isso foi nos dando melhores condições. E o que nós começamos a fazer? Nós começamos a abusar disso aí. Então a gente começou a se alimentar mais do que precisava. A gente começou, as nossas guerras, os nossos domínios começam nessa época, porque daí você tem que ter terra para criar, para plantar, então você tem que defender a terra. Você tem que defender o excesso da colheita que você teve. Através do excesso de colheita, você começa a dominar aquele que a colheita não foi tão boa, que passa a trabalhar para o que tem mais. Aquele que melhor negocia, que melhor tem condições, começa a dominar. Então, começa as diversas dominâncias. Começa aí as lutas de poder. E nós começamos a abusar, a criar excessos para nós. Então, aí começamos a nos alimentar mais. E tudo que faz bem, tudo que é necessário ao homem, ele traz no corpo físico uma resposta. Então, quando você se alimenta, por exemplo, o cérebro vai produzir dopamina, vai produzir algumas substâncias que são substâncias do bem-estar, você se sente bem com aquilo. Os momentos de alegria, os momentos de satisfação, os momentos de prazer, como o sexo, por exemplo, né? Ali há uma descarga muito grande de neurotransmissores no cérebro, que traz uma sensação extrema de bem-estar. Então, nós começamos a abusar desse bem-estar. Tudo aquilo que era bom, a gente queria mais e mais. E isso aí foram se passando aí, esses 12, 13 mil anos, que nós estamos tendo possibilidades e mais possibilidades de abusarmos, né, dos limites que a natureza nos traçou. E quando a gente vai olhar para a nossa história, em diversos momentos, a gente sempre vai ouvir esses casos de abuso. Começa a bebida alcoólica, quando a gente descobre aí, as plantas com toxicidade, né, as plantas, o uso do cogumelo, o uso de outras plantas, que desde a antiguidade já se usavam para mudar o nosso estado de consciência, que nós chamamos de drogas, as lícitas e as ilícitas. Então nós começamos a abusar de tudo isso. E isso o que acontece? No cérebro nós vamos nos acostumando a essa produção, e a gente vai querendo o quê? Vai querendo mais. Né? E a gente sempre quer mais. E uma coisa que a gente precisa entender, que esses processos, nós arquivamos eles no nosso campo mental. Entende? Nós vamos entender, não, isso é bom. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de comida e como.
a tendência é que numa próxima existência eu vá continuar naquela linha de entendimento. Por quê? Porque o que está gravado em mim, o que eu sou, o que eu me construí até agora, é desse jeito. Então eu continuo a repetir. Eu continuo a abusar dos limites que a natureza me traçou. E o que acontece? Cada vez mais que nós usamos determinadas substâncias ou determinadas coisas que nos dão essa sensação de prazer, se eu começo a usar em desequilíbrio, né? Se eu começo a ter necessidade e uso aquilo para me provocar uma sensação, uma emoção, a emoção ela é passageira, é aquilo que é de momento, é diferente do sentimento, tá certo? Alegria, tristeza são emoções, felicidade é sentimento, ok? Então, ou seja, então nós vamos buscando aquelas situações que podem me trazer emoções, e mais emoções, e mais emoções. Só que o cérebro, o que acontece? Ele se acostuma. Então, cada vez nós precisamos de novas situações, de novas doses, de mais doses para aumentar, para chegarmos no mesmo nível da emissão dos neurotransmissores que antes, não é, a gente conseguia. Então, a gente vê hoje, por exemplo, a questão das drogas, que às vezes começa com um cigarro de maconha, que vai dar um determinado efeito, aí depois de um tempo que está usando aquele tipo de droga, já passa a usar mais vezes, porque a mesma quantidade já não produz mais a mesma sensação de felicidade, de harmonia, então vai se aumentando a dose. Depois se procuram outras drogas, a bebida alcoólica, por exemplo. A bebida alcoólica ela é extremamente viciante. E eu acho interessante a gente entender um pouquinho do mecanismo do vício, né? Como que a gente mente para a gente e a gente cria uma mentira dentro da gente e depois a gente vira escravo da mentira. E a gente não observa isso, às vezes em situações muito inocentes, muito tranquilas. E vocês me perdoem os exemplos que eu vou citar, nós aqui não somos contra nada, nem estamos aqui criticando ninguém, nenhuma atitude, mas apenas nos utilizando do que é fato, não é, que nós conhecemos, para que a gente sirva de matéria de estudo, porque entendemos que cada um de nós tem uma experiência e o livre-arbítrio para fazermos aquilo que quisermos. A doutrina espírita não condena nada, e eu também não tenho condições morais para condenar ou isso ou aquilo. Então, só para ficar claro isso aqui, tá bom, gente? Né? Porque senão, fui lá na casa espírita, falar isso, falar aquilo, o orador desceu a lenha, não. São apenas análises, viu? Mas olha para você ver, no mineirês, né? Ó para você ver, não é assim? A gente sai do trabalho cansado, sexta-feira, aquela semana carregada, pesada, né? Aí o que geralmente a gente, na maioria das vezes, nós às vezes temos o hábito de fazer. Eu já não tenho mais esse hábito, porque eu fui obrigado a parar com o hábito, né? Se eu não parasse, não estava aqui mais. Aí a gente pensa naquela cervejinha gelada, né? Assim, saliva, a boca saliva, né? Então aquela cervejinha, que uma cerveja não vai fazer mal para ninguém, concorda? Não faz mal. Mas olha o risco, o que você está falando para a sua mente. Nós estamos falando para nós mesmos o seguinte: cansaço, álcool. Entendem? Estou cansado, né? Trabalhei a semana inteira, estou desgastante, então vou beber uma cerveja para me aliviar. Entende que psicologicamente eu estou criando na minha mente uma historinha que eu estou contando para mim,
que se eu tiver com um problema, que a cerveja, entenda-se aqui o álcool, vai me resolver o problema? Então, no tempo e no espaço, eu começo a associar problema com bebida. Problema, bebida. Problema, bebida. Isso se dá em uma encarnação, meus irmãos? Eu pergunto a vocês. A gente conhece bem a nós todos, né? Nós nos conhecemos. Não nós mesmos, mas na sociedade que a gente está imerso, os nossos irmãos, os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, e a gente vê muito claramente uns que estão começando esse processo, concorda? E outros que já estão afundados nesse processo, que já têm uma dependência enorme do uso da bebida alcoólica para poder se tranquilizar, se harmonizar. Concordam, não é assim? Agora, foi numa encarnação só? Não, não foi. Então, muitas das vezes, a cervejinha de hoje, ela está refletindo o que nós vamos ser no futuro. Oi? Conseguem entender? Então, certamente, a pessoa, né, o alcoólatra, o alcoólico, ele já nasce alcoólatra. Entende? Ele já tem uma deficiência orgânica que não consegue sintetizar o álcool igual a outras pessoas. E ele tem uma dependência emocional do efeito do álcool. Ou seja, ele vem de encarnações onde ele já fazia o uso do álcool de forma abusiva. Ele foi se viciando. Viciando como? Dessa forma inocente que nós traçamos. E assim nós vamos em diversas faixas, né? Uma coisa que às vezes a gente não aborda, um tabu, mas o sexo, por exemplo, ele é extremamente viciante quando ele é feito em desalinho. O que é sadio, que é divino, que é grandioso, né? O sexo é extremamente revitalizante. É através dele que nós nos propagamos, é através dele que vem o milagre da vida. A troca de energias alimenta as pessoas através do sexo. Mas quando nós nos utilizamos dele de uma forma desequilibrada e abusiva, nós começamos a entrar no mesmo ciclo da criação das substâncias neurológicas no cérebro. Então, aí a pessoa começa a não se satisfazer mais com uma relação sexual normal, com um parceiro só, entendem? E aí desanda para os desequilíbrios do sexo. E muitas das vezes, em encarnações futuras, desanda para o uso de droga e para o uso de bebida, porque daí já não consegue no sexo a quantidade ou a produção das substâncias, as substâncias da felicidade, né? A dopamina. Então quando a gente vê isso, a gente precisa realmente entender que o abuso de tudo que é natural, que é bom, vai trazer consequências. E nós estamos imersos nisso. Porque aí a gente tem o abuso, por exemplo, do uso da palavra, do dom de pensar, de falar, na maledicência, que vira um vício. Vira um vício, porque a pessoa se sente bem quando eu encontro com outro e começamos, né, a tricotar, né? E nós vamos tricotando. Nós não estamos falando mal, estamos comentando só por comentar mesmo, não é assim? Mas é um dos ambientes de energia mais negativa que a gente encontra. Né? Quem é médium deve observar isso. Quando o ambiente de maledicência, de fofoca, é uma energia extremamente pesada, porque ali falta caridade, falta compreensão, falta entendimento,
todos os valores positivos estão em falta ali. Então se cria um ambiente muito negativo. E isso se torna um vício. Porque daí eu me alegro muito quando eu encontro ali o Vinícius, né, Vinícius? Veio lá de Nova Serrana comigo, e eu mais o Vinícius, vamos falar, e aí, Vinícius? O que está acontecendo no pedaço, né? E a gente começa a falar, né? E o outro ali teve um problema, o outro aconteceu isso, o outro aconteceu. E isso traz um grau de felicidade para a gente, porque se eu estou falando que o outro fez e o outro errado, eu estou dizendo para mim mesmo que eu não faço aquilo. Nós marcamos uma reunião, fulano, aí você chega, não, mas fulano não chegou até agora. É a mesma coisa que você dizer, gente, eu cheguei, eu estou aqui, viu? Entendem? Então, a gente, às vezes, nas mínimas coisas, a gente não consegue perceber os vícios comportamentais e as dependências emocionais que nós vamos criando. Às vezes, um vício muito comum que todos nós temos, que é a questão do consumismo nos dias de hoje. A gente não percebe o tanto que o vício do consumismo, ele nos afeta. E quando a gente fala vício, por quê? Porque nós criamos o hábito de comprar, e nós nos sentimos felizes e satisfeitos quando a gente compra e traz alguma coisa. Porque, de alguma forma, isso está respondendo a um instinto, ao instinto de preservação. Se eu posso ali comprar, eu vou no supermercado, encho o carrinho, levo tudo lá para casa, não é bom? Eu não estou me sentindo seguro, não me estou sentindo feliz, estou tranquilo, tenho alimento para um mês. Entendem como que é o mecanismo? Está errado? Não, está correto, é isso que a gente faz. Então, isso naturalmente é o limite da necessidade. Isso me traz felicidade, me traz harmonia. É como se antigamente, lá na época da caça, da pesca, da coleta, nós conseguimos matar um mamute. Felicidade geral na aldeia. Vai ter carne por muitos dias, meses talvez. Então hoje é a mesma coisa. A gente está se sentindo tranquilo. Mas quando nós abusamos disso, a gente começa, ou seja, eu vou comprar para que eu me sinta melhor, eu tenho um problema, eu tenho dificuldade, é a mesma coisa do álcool que nós falamos. Então eu começo aquilo me dá um prazer, me dá uma felicidade, uma tranquilidade. Às vezes não precisa nem comprar, né? As senhoras do sexo feminino, que me perdoem, não é? Mas que tem mais esse hábito. E é interessante, por quê? Porque quem coletava na época? As mulheres. Quem escolhia os frutos? Já viram um memezinho que tem? A moça escolhendo os tomates, põe de cá, ela escolhe os tomates e põe na sacola. Aí o marido dela pega um, escolhe, dá para ela, ela não serve. Aí ele começa a pegar os que dá na sacola e começa a entregar para ela. Ela olha, não serve. Só serve o que ela está pegando. Mas porque a mulher é que selecionava, né, os frutos bons, os frutos ruins, entende? Que ficava ali na aldeia, que cozinhava, que cuidava dos alimentos. Então ela tem, né, já naturalmente, não estamos falando de sexo, viu, gente? Porque todos nós aqui fomos homens e fomos mulheres, não estamos aqui falando de gênero, ou defendendo o gênero, ou atacando o gênero, não. Né? Todos nós já encarnamos e reencarnamos em todas, uma hora masculino, outra hora feminino, e certamente vamos encarnar outras vezes nisso aí. Mas quando estávamos em corpos femininos, adquirimos isso. Então a mulher, ela gosta de ver vitrine, ela gosta de ir no supermercado. E o homem no supermercado fica nervoso, fica irritado. O homem nenhum quer levar a mulher a fazer compra. Por quê? Está se sentindo ameaçado. Entendem como que funciona? Naturalmente, por que ameaçado? Porque o homem, né, naturalmente também cresceu defendendo, cresceu caçando, cresceu protegendo, cresceu alimentando. Então o homem, hoje se destaca muito o papel da mulher, que não tem nem que discutir a dívida que nós do sexo masculino temos com o sexo feminino. Isso não é, para mim não é motivo mais de discussão. Agora nós temos que discutir como que nós vamos equilibrar as coisas. Mas o homem também tem um papel fundamental e pesado, porque
é cobrado muito, né, do sexo masculino, que ainda é o provedor, o defensor. Isso talvez vai mudando aos poucos, a gente não vai conseguir mudar isso numa encarnação, 2 encarnações, não. Mudamos a compreensão, mas a mãe, né, que quer que o marido ajude lá nas tarefas de casa, ainda põe a comida no prato para o menino, né, e a menina que se vire na panela. Não é assim? O filho, o homem, ainda recebe, muitas das vezes, um tratamento diferenciado. Fruto da cultura, nem todos, né? Mas o homem ali se sentindo ameaçado, por quê? Porque, né, ele tem que cumprir o seu papel, fazer aquilo ali, nem sempre o dinheiro está dando para tudo, a gente já fica morrendo de medo, né, o que ela vai comprar, o que ela quer, não é assim? Então, a gente observa, e no momento que a gente vive, a gente tem aumentado essa questão do consumismo, porque está muito fácil, está muito barato determinadas coisas, e a gente não vai se dando conta de que nós estamos entrando e criando hábitos que eles são prejudiciais, porque aí na hora que eu não posso comprar, na hora que eu não posso gastar, na hora que eu não posso fazer aquilo, o que me traz? Frustração. Aquela dependência emocional que eu tenho de ir, de olhar a vitrine, ou de comprar uma coisinha, de sair, que nem que seja com uma sacolinha na mão, não é? Isso me traz frustração. Na hora que o homem não consegue trocar o carro, que ele não consegue trocar a moto, que ele não consegue, às vezes, participar daquele nível de festa, ou de comemoração, ou de um nível social, e nós começamos a nos sentir frustrados, porque não estamos conseguindo satisfazer as emoções, não estamos conseguindo criar as substâncias necessárias para a nossa felicidade, né? Agora, os espíritos vão nos dizer, como nós vimos aqui, eles perguntam o seguinte, é a questão 913 do Livro dos Espíritos. Essa questão eu gosto muito dela, e ela é muito importante, porque tudo isso que a gente está falando aqui tem uma raiz do porquê que a gente vive desse jeito. A gente vai crescendo, se desenvolvendo. Então, até certo ponto é natural, porque nós estamos aprendendo, ninguém aqui tem que se culpar, se matar, porque isso ou aquilo, é processo natural de desenvolvimento. Mas no mesmo caso que a gente falava da carne agora há pouco, à medida que nós vamos compreendendo e entendendo melhor a vida, é necessário que a gente vá mudando os nossos padrões comportamentais, porque aquilo que antes, muitas das vezes, não constituía dor nem sofrimento, porque nós não conhecíamos, hoje, como nós já conhecemos, passa a se constituir dor e sofrimento. Não que aquilo que a gente fazia errado era o bem lá atrás, não, continuava sendo mal, mas a gente não tinha consciência, e a consciência não acusava. Mas hoje a gente sofre as consequências do que fizemos lá atrás pela dificuldade de mudar nossos procedimentos. Então, na questão 913, dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Radical que está na raiz, não é? Aquilo que, de onde deriva todos os outros. Temos-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade nesse mundo, tanto quanto no futuro. Então, olhem para vocês verem, quando a gente entende a manifestação do egoísmo, a gente começa a entender tudo isso que os Espíritos estão falando aqui. O egoísmo, ele é um instinto de preservação exacerbado. Ou seja, instinto de preservação todos nós temos. Tá? É natural, né, gente, preservar a vida. Isso vem do reino animal. A gente já aprendeu lá atrás. A planta vai em busca do sol. O pardal pousa na rua para catar um cisquinho, e ele olha para um lado e olha para o outro. Está de olho no gato. Instinto de preservação. Então, é natural o instinto de preservação, senão a gente
nós não conseguiríamos nos manter vivos. Mas quando nós abusamos do instinto de preservação, ou seja, que eu quero além do limite do que a natureza me traça, aí é o que nós chamamos de egoísmo. E do egoísmo nasce todos os males, todos os vícios. É a raiz de todos os vícios. Porque eu começo a pensar em mim antes de pensar no outro, a querer mais para mim sem pensar no outro. Entendem? E nós, então, por esse estado que começa lá atrás, que começamos a abusar lá do alimento, que antes eu não colhi, agora eu colho, eu planto, eu tenho excessos. Então, eu, através do meu excesso, em vez de eu distribuir com quem teve uma pouca colheita, o que eu faço? Não, eu vou assalariar o outro, ou vou escravizar o outro, ou vou colocar pessoas para trabalhar para mim, eu vou ter quantas mulheres eu quiser, eu vou ter alimento que eu quiser, em detrimento se aquilo está faltando para alguém ou não. Então isso é o egoísmo. É quando nós pensamos em nós primeiro, antes de pensarmos no outro. Como diz um amigo meu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não é assim? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Infelizmente, nós ainda vivemos num contexto social, que é um contexto social de competição. Eu já falei isso aqui de outras vezes. A nossa sociedade é extremamente baseada na competição. Isso é fruto do egoísmo. É fruto do querer vencer, do querer se dar melhor do que o outro. A nossa sociedade é tão competitiva que os 2 maiores eventos mundiais que a gente tem são 2 eventos de competição, que são as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Então, nós nos educamos para a competição, nós educamos nossos filhos para a competição. Minha mãe falava, quando a gente era pequeno, falava com a gente, não sei se hoje ainda fala, mas ela falava assim, se apanhar na rua, como que é o resto? Apanha em casa. E eu seguia esse conselho direitinho, que eu brigava muito e batia sempre, para não apanhar em casa. Porque já tinha até autorização da mãe para brigar, né, gente? Para bater. Entende? A disputa que a gente cria. Então, ou seja, o que é contrário ao egoísmo? A caridade. A caridade vem, né, aí a gente vai lembrar da cooperação no lugar da competição. Então, uma das premissas do mundo de regeneração é a gente abandonar esse espírito de competição e adentrarmos o espírito da cooperação, que é a caridade. Então, ou seja, à medida que nós conseguimos crescer em nós o sentimento da caridade, e entenda-se que é um sentimento, não é uma emoção, não é uma ação, mas existem emoções frutas do sentimento da caridade, e existem ações frutas do sentimento da caridade. Porque doar uma cesta básica, falamos agora há pouco, mas nem todos aqui estavam, eu posso doar uma cesta básica, é caridade. Pode ser caridade doar uma cesta básica, certo? Mas pode ser vaidade, não pode? Pode ser o fruto da minha vaidade, do meu orgulho, até do meu egoísmo, de querer me colocar acima dos demais, porque o orgulho é fruto do egoísmo, a vaidade é fruto do egoísmo. Ou seja, eu pensando em mim, quero me destacar mais do que os outros. Para me destacar mais do que os outros, eu vou me fazer passar por bom. Como diria o Sr. Roberto Gontijo, se o velhaco soubesse, por velhacaria seria bom, né? Porque o bem é que traz a felicidade e a harmonia. Mas quando a gente vai aprendendo e vai entendendo os efeitos positivos, entendeu? Dos valores positivos, que daí nós poderíamos ter o amor e a caridade, como o egoísmo, ele é o radical de todos os outros vícios, os outros males. A caridade, a humildade, o amor, né, são a raiz de todos os bens, de todos os bons sentimentos. Então,
Quando nós começamos a compreender o valor da paciência, o tanto que me faz bem eu ser uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais harmônica, uma pessoa mais compreensiva, o tanto que esses valores vão nos fazendo bem, nos transformando, aí naturalmente a gente começa a abandonar essas posições de disputa, de competição, essas posições egoístas. Não interessa mais a gente ter razão, eu querer provar o meu valor, porque às vezes a gente briga para ter razão, quer demonstrar, quer vencer pelo argumento, não é? Mas isso é fruto do egoísmo, porque eu quero me sentir seguro no meu ponto de vista, eu quero mostrar que eu sou bom, que eu tenho razão, que eu sou inteligente, não é? Mas então, isso vai gerando esses vícios, e a gente sem perceber. Hoje uma coisa que eu fico, a gente tem que tomar muito cuidado, é isso aqui, ó. Sabe? Na hora que não chega uma mensagenzinha, toda uma mensagem de WhatsApp, a gente começa a ficar frustrado. Toda hora que dá uma tremidinha, opa, é igual pescar. O WhatsApp e pescar é a mesma coisa. Você está lá pescando, você está olhando as varas, né? Aí você olha, pescar também vicia. Aí você olha a vara, ela dá uma, opa, ó, tem peixe na linha. Aí você vai para perto da vara, aí você põe a mão na vara, segura, aí o peixe dá uma puxadinha, você fisga. Ó, dopamina, peguei um, né? E quanto maior o peixe, mais ele puxa, mais difícil é. Então não importa o tamanho do peixe, importa é a vara, porque se for uma vara muito grande, um peixe pequeno, não tem, mas se for uma varinha pequenininha, pode ser uma piabinha, que dá alegria. Assim é o WhatsApp, né? Porque na hora que ele treme na perna, pode ser uma notícia boa, é um cliente querendo comprar, né, Vinícius? Querendo o preço para eu passar amanhã de manhã, né? Ao que eu chegar na loja, a gente veio no carro e o Vinícius vendendo o telefone. Ao que chegar lá na loja, eu te passo o preço. Entendem como que a gente vicia sem perceber que um WhatsApp ele me traz um monte de coisa boa? Na hora que o TikTok te avisa lá de um vídeo que você gosta, e isso está muito bom para viciar a gente, entendeu? Porque você entra no YouTube, por exemplo, você tem lá a sua conta do YouTube, você pode ver que ele vai trazer para você, até que horas que eu tenho, hein? 8h50? Então, falta 3 minutos e 15 segundos. Ou seja, o YouTube, essas inteligências artificiais, ele mostra aquilo que você quer ver, que você tem o hábito de ver. Quando eu entro eu gosto muito do YouTube, porque eu tenho os vídeos, eu gosto de notícias, o que eu gosto de pesquisar, as notícias que eu gosto, eu busco ali um documentário, né, algumas coisas assim. Gosto muito de vídeo de outros países, né, Nepal, Irã, outras culturas. E algumas coisas você tem horário para ver. Então, se eu entro de manhã, na hora que eu abro o YouTube, a primeira coisa é o Haroldo Dutra Dias, com as mensagens do dia, que tem umas mensagens que eu gosto de ver. Então, todo dia de manhã está ali. Não precisa de eu pedir, nem de eu procurar. Quando é de noite agora, se eu entrar, eu já vou ver lá vídeos, por exemplo, do Japão. Eu gosto de ver vídeos de cidades, de cultura, eu gosto de outras culturas. A hora que eu vou dormir, então, de noite, eu gosto de ver um videozinho de outras culturas. Então, se eu entro agora, está lá. Isso é o quê? É a inteligência artificial, né, nos viciando. É igual o traficante, gente. É igual o traficante que vai lá e, né, o que a gente fala, o traficante vicia e vai te dando a droga. Isso é muita história, não existe isso não. O cara, né, cada um se vicia porque quer. Né, não tem muito essa não. Mas ali a gente está se viciando sem perceber. Em ter que ver um TikTok, em ter que ver alguma coisa que me alegra, que me traz recompensas, que me traz felicidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente passa a ter uma dependência emocional daquilo. Aí imagina o dia que a gente está sem celular. Experimenta ficar sem celular um dia, 1 hora.
a gente já não está aguentando mais. Não sei como é que a gente vivia sem isso. Como é que a gente viajava sem isso? Né? Viajava para todo lado, ficava dias fora de casa, a mulher nem sabia se você estava vivo, se você estava morto. Hoje você vai sair para viajar, você manda mensagem. Na hora que você chega, você manda mensagem. Não é? Você liga o Google Maps para ir aonde você quer ir. Eu não lembro como é que a gente fazia, não. Como é que era a vida. Mas a gente viveu, né? E hoje a gente está se tornando dependente da tecnologia. E é claro que nós vamos ter os efeitos, e já estamos sofrendo os efeitos negativos do uso desenfreado da tecnologia. Está errado, não. Tem um limite da natureza, não é? Mas além do limite da natureza, onde a gente causa dependência. A dependência emocional e os vícios. E eu quis tratar o assunto dessa forma, meus irmãos, minhas irmãs, para que a gente entenda de uma forma mais ampla essa questão dos vícios, para que quando a gente veja os nossos irmãos, não é? Que estão numa condição que às vezes a gente cria um julgamento acerca daqueles que se perderam temporariamente em determinados vícios, a gente se lembre que pode ser a nossa condição amanhã, viu? Lembrando a fala do Cristo: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirá teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, como ajudar aqueles que estão numa situação mais difícil? Como nos ajudar? Através, não é, de entendermos as nossas próprias condições, de aprendermos a nos amar, a ter caridade para conosco mesmo, porque esse é o fruto do desenvolvimento intelecto-moral, é onde nós nos tornamos mais saudáveis, mais equilibrados, com menos dependências emocionais, nos tornamos mais fortalecidos, e a partir desse processo, nós conseguimos chegar e amparar aqueles nossos irmãos que passam por dificuldades iguais ou piores do que as nossas, amparando, sustentando ele, respeitando o livre-arbítrio e a condição que ele se encontra, sabendo que ela é temporária, que ele pode durar uma encarnação, 2, 3, mas é temporário. Não é assim? Muito obrigado a todos e todas. O assunto é vasto e tem muitas obras, né? Joana de Ângeles, como diz, trata muito bem disso. O Livro dos Espíritos tem 19 vezes, ele vai tratar esse assunto dos vícios, que dá para pesquisar hoje pelo PDF, fica fácil. Tá bom? Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, tenhamos uma boa noite e prestigiemos as palestras nas diversas casas espíritas sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida. Muito obrigado a todos.